Bom, você quer saber mesmo se Lula pertence por pai ao diabo? Você quer saber mesmo se o PT é o Partido das Trevas? Se você fazer uma pesquisa sobre Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente do Brasil, você vai ver gradativamente que ele é adorador, seguidor de Fidel Castro. Se você procurar saber quem é Fidel Castro, você vai ver que você está pesquisando sobre um demônio de carne e osso. O homem seguidor do marxismo, que trouxe a pior ideologia nefasta, uma ideologia satânica, a qual foi responsável por mais de 100 milhões de mortos do seu próprio povo. Se você for ver a vida de Fidel Castro, você vai ver um homem que foi responsável pela morte de mais de 50 mil pessoas na ilha caribenha, aonde Cuba se tornou a favela do Caribe. E você entra na internet, você vai ver que Lula, você vai ver que Haddad, Maria do Rosário, Gleice Hoffmann, toda esses demônios de esquerdas, são seguidores de besta-fera, de monstro, daquilo que é chamado de filme de terror, de vampiros, de gente que desceu à animalidade, gente que tomaram personificações de bestas-feras. E você vai ver num vídeo Lula colocando a suástica de Fidel Castro na parede da casa dele. Em alguns comícios, Lula fala realmente que ele adora Fidel Castro, que ele é amante de Fidel Castro, o amante do comunismo. Fidel Castro matou camponeses, matou cristãos. Fidel Castro matou todos aqueles que eram contra suas ideias. Isso foi mais de 50 mil, como eu acabei de falar. E o que se segue é que você vai ver que um demônio, Lula, é um demônio tão perigoso. Lula, ele é um filho de uma entidade tão maligna mandada por Lúcifer, que se você for ver, Lula é a favor do Estado Islâmico. Lula é contra o Estado de Israel, um povo que todas as gerações foi um povo sempre perseguido para ser exterminado da face da terra. A gente vê seguidores do Lula, como essa Gleice Hoffmann aí, estava pedindo ao Al-Qaeda, estava pedindo ao Hamas para que entrasse nessa causa, sobre Dilma, como do Dilma sofreu o impeachment, E essa mesma Gleice Hoffmann hoje está dentro das igrejas, se aliando com pastores, uma mulher que pertence ao partido ateísta, ao partido que tem heróis, que idolatram homens como Stalin, que matou do seu próprio povo mais de 30 milhões, deixou a Ucrânia na miséria, passando fome, onde milhões de pessoas morreram. E isso Lula não esconde de ninguém. Se você for ler sobre o Fórum de São Paulo, você vai ver que o Fórum de São Paulo é uma organização da América Latina, para dominar, para fazer da América do Sul, junto com o mundo, dominar o mundo, destruir o imperialismo, destruir o império norte-americano, destruir a soberania americana, E você vai ver sempre Lula, você vai ver que Lula indicou, todos os homens que Lula indicou para o Estado, para a área privada, todos que Lula indicou para as grandes empresas estatais, você vai ver gradativamente que, olhe como está o Rio de Janeiro. Quem indicou Sérgio Cabral disse que Cabral era como um filho para ele. Quem foi que falou para a Venezuela que Nicolás Maduro era como um irmão, era da família, era um homem bom que ia transformar a Venezuela. A Venezuela foi um dos países mais ricos da América do Sul e hoje está no estado de calamidade, de miséria,
dominada pelo socialismo, o mesmo socialismo que Stalin implantou, aonde levou a fome, a desgraça, a miséria. Você quer saber mesmo se o diabo está por trás do Lula? Você vai ver que em algumas entrevistas Lula ele se coloca como totalitário. Em uma entrevista Lula disse que ninguém nessa terra é igual a ele, nem a igreja, nem os evangélicos. Ninguém no Brasil é igual a ele. E a gente vê um filho do diabo nato, mentiroso. A gente vê todas as provas contra ele. E você vai perceber assim que, se você fazer uma pesquisa, você vai ver que aonde foi implantado o socialismo, houve devastação. Se você for ver, se você for analisar que o socialismo ele é implantado hoje através do neomarxismo cultural, é implantado em estados, em cidades, em que existe a maioria que não foi educada. Eles aproveitam a desinformação para querer dominar, escravizar. Isso acontece na Bahia. Por exemplo, a Bahia há muito tempo foi dominada por agentes do demônios, por pessoas que viviam abaixo da família, pessoas que viviam abaixo da sociedade, em níveis animalescos. Você vê, a Bahia sempre foi dominada pelo carnaval. O carnaval na Bahia é um meio de escravizar moralmente as pessoas. Você vai ver que geralmente quem está ligada com o PT, com as desinformações para querer dominar, você vai ver a emissora Rede Globo. Isso é tão claro que a Rede Globo, ela nos últimos tempos, ela começou a levantar pessoas como Pablo Vittar, uma pessoa nefasta, uma pessoa de índole baixa, uma pessoa maligna, uma pessoa de uma personificação de destruição, de moral, desmoralizar o feminino, né, e trazer o feminismo. Você vai ver que Tati Quebra-Barraco tornou-se cultura, MCs que destrói, que fala, rebaixa as mulheres. Hoje todo mundo é MC, né? Hoje você vai ver o que os negros começaram a produzir, né? A gente não viu mais os grandes escritores como a gente viu Castro Alves, a gente viu escritores negros que, através, né, dos tempos, até no auge da escravatura, né, quando o Brasil ainda era escravocrata, a gente via que esses homens criaram livros naquela época de angústia, de perseguição. Hoje os negros estão criando vitimismo. Hoje os negros não falam mais que a própria pele irmã, né? A própria pele negra é o que está trazendo hoje praticamente a baixeza da moral, da cultura. Hoje a gente vê aquele Marcelo D2, um cara pegar a maconha no meio de todo mundo e mandar uma autoridade tomar não sei aonde, né? Hoje você vê o petismo misturado com LGBT, que denigra a imagem do cristianismo. Em suas passeatas gays, eles fazem teatros de uma mulher nua numa cruz. Você chega lá, você vê as pessoas enfiando o crucifixo no ânus. Você quer saber que se o PT é um partido das trevas? Foi na gestão do PT que vimos nossos impostos patrocinar teatro de arte moderna, onde crianças tocam em homens nus levado pela própria mãe, né? E isso eles dizem que é cultura. Você quer saber mesmo se Lula, quem está por trás do Lula é o diabo? Você simplesmente procura saber por que ele chamou Caetano Veloso, né, para ser um representante do socialismo. Pergunta por que ele chamou Gilberto Gil. A gente sabe que a Bahia é chamada de Bahia de Todos os Santos, não por causa daquela palavra santo, né, separados, né, aqueles que são separados para se santificar,
para o Senhor Deus, de se tornar uma pessoa, né, longe da impenitência, né? E a gente vê que ele chamou o Gilberto Gil como ministro da Cultura na época. Repara o que foi que aconteceu. Gilberto Gil uma vez teve uma oportunidade de um local, inclusive estava até presente aquele cantor de rock chamado, eu não me lembro o nome dele agora, né? Um cantor muito famoso, e ele estava ali presente. Ele conta isso num vídeo, né? E deram oportunidade a Gilberto Gil, e quando deram oportunidade ali para ele falar, ele foi tomado por uma entidade, né? E daqui a pouco ele saiu da cadeira dele, ele bate no microfone e faz assim, ó. Aí daqui a pouco, quando ele é tomado com aquela entidade, ele começa: Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim. Daqui a pouco ele volta e diz: é isso aí, né? E aí quando a gente vê que você vai na Bahia, a maioria das pessoas que correm atrás do trio elétricos são pessoas usadas, são pessoas escravas do demônio. A Bahia, que é chamada de Todos os Santos, elas são envolvidas com o misticismo, com o ocultismo, elas são envolvidas com o candomblé, elas são envolvidas com culturas que se dizem que é cultura afro, mas quem está por trás é o demônio. Isso é claro, né? A gente vê aquele Carlinhos Brau, ele pegar pipoca e jogar em cima dos governadores, das pessoas de sucesso. E se você procurar sobre o que aconteceu quando esse Carlinhos Brau, ele jogou pipoca para trazer energia sobre essas pessoas, o que aconteceram com essas pessoas, né? O que é mais incrível, que a pipoca que o Carlinhos Brau coloca em cima, que joga em cima das pessoas para trazer energia, ele não joga em cada esquinas na cidade baixa de Salvador, que foi tomado pelo crime, aonde nossos jovens estão sendo assassinados, né? Os cantores baianos, a maioria que cantam no trio, eles servem a macumba, eles fazem votos ao ocultismo, são envolvidos com Lúcifer, são filhos de Lúcifer. Se você notar gradativamente sobre Ivete Sangalo, tem uma música de Ivete Sangalo que diz assim, ó: minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Aí ele tem uma parte que diz: é lindo o seu sorriso. Ainda tem aquela parte que diz: meu anjo querubim. Se você analisar sobre essa personificação, né, da música, em letras, você vai começar a perceber. Se você ler dentro da Bíblia, no livro de Ezequiel, Isaías diz assim: como caíste do céu, estrela da alva, tu que debilitava as nações. Né? E ainda diz ali: tu era querubim ungido para proteger. Na música da Ivete Sangalo, Satanás é querubim, anjo, querubim. Ela fala claramente que a sorte dela foi ele ter caído do céu. Por isso que Ivete Sangalo é o que é. Procura na internet e coloca lá Ivete Sangalo endemoniada. Você vai ver um vídeo. Ivete Sangalo, ela é tomada pelo diabo. A face dela muda. E ela diz claramente assim: quem vocês estão pensando quem está aqui? Vocês acham que é a Ivete que está aqui? Não, aqui é Piriguete Sangalo. Vê lá a forma e veja como ela entra no palco. E veja, dê um zoom e veja como estão os músicos atrás dela, preocupado, apreensivo. Que a gente vê que ela é tomada, né? A gente sabe que os cantores baianos é tomada pelo misticismo. Então Lula sendo usado pelo diabo. A gente sabe que Lula, ele no Rio de Janeiro, ele também é dominado pelo carnaval, né? A gente sabe que Lula convocou dos estados as pessoas que eram mais queridas do seu estado para trazer e ganhar votos. E assim o Nordeste foi tomado de assalto por demônios. Uma pessoa para acreditar no PT, uma pessoa para aderir ao PT como um partido social, uma pessoa dessa, ela não está
dentro de si. Essa pessoa, ela está sendo praticamente dominada por demônios, né? O Chico Buarque de Holanda é o queridinho do Lula, é o que apoia o partido do diabo, o partido que trouxe a recessão no Brasil, o partido que destruiu as empresas estatais, como ficou o BNDES, trilhões foi desviado do BNDES, a Petrobras, a nossa empresa estatal. O que foi que aconteceu com a Petrobras? Foi surrupiada. E os petistas, que você sabe, a maioria nordestinos, né? Diz que Lula é inocente, outros dizem que Lula roubou, mas fez. E você procura através da mídia, Lula é um grande apoiador de gente maligna que mata cristãos, né? Lula é contra a cidade de Jerusalém. Lula é contra Israel, da onde nasceu o nosso Salvador. Aqueles países que estão em volta de Israel querem destruir Israel, aniquilar. Lula tem ódio de Israel e foi a favor do Estado Islâmico que quer a morte. O Estado Islâmico tem outras cabeças, como Hamas, Boko Haram, né? ISIS, né? E a gente vê claramente essa esquerda. Por que se odeia tanto Israel? Porque em cada geração Israel é odiado desde a época abraâmica até os dias de hoje. Será? Se cristão que vota no PT, é militante do PT, não percebe que cedo ou mais tarde vocês serão decapitados, degolados? O comunismo, o socialismo, o nazismo odeia, sempre odiaram cristãos. Lula, numa entrevista, ele disse que Hitler, que matou, aniquilou 6 milhões de judeus e que queria aniquilar os judeus da face da terra e todas as raças que não era ariana. Ele queria aniquilar todos esses povos. Você procura na internet, procura em livros, procura através da mídia, faça uma pesquisa que Lula enaltece Hitler. Você acha que Lula ama nordestino? Lula, através do ensino que ele teve em Cuba, através de ensino que faz uma lavagem cerebral, Lula sabe que nordestino, em sua maioria, não tem uma compreensão acerca da natureza do demônio, da natureza que mesmo eles não acreditam nem no demônio nem em Deus, eles são materialismo. O comunismo é o materialismo em demônio, em Satanás, em Lúcifer, em pessoa. Muita gente está se enganando, os nordestinos, principalmente os cristãos, estão se enganando com Lula. Muitos cristãos não sabem que o PT é o partido das trevas, né? E aí você começa a analisar um homem que é amante de genocidas, de cristãos, amigo de genocidas na história, né? Tipo Fidel Castro, Stalin, Lenin, Pol Pot, Mao Tse Tung, todos esses homens mataram juntos, mataram mais de 100 milhões de pessoas. E ainda brasileiros acreditam nesse homem. As pessoas que aderem ao PT são pessoas que já vivem muito tempo na prática da iniquidade, foram dominados pelos carnavais, foram dominados pela mentira, foram dominados pela síndrome luciférica. Você vai ver num comício 2 homens se chupando na frente de Lula e Gleisi Hoffmann, a qual é a mão direita do Lula. Ela é a Eva Braun, aquela que era mulher do Hitler, ela é a Eva Braun do Lula. E ela dentro da igreja, a gente viu Haddad,
um demônio em forma de gente que é a favor do comunismo. Tem vídeo que eles cantam a música do comunismo, né, junto com vários alunos. Você vê o Rio de Janeiro, a UERJ. A UERJ, a Universidade do Rio de Janeiro, é tomada por comunista. Você vai ver, olha como está o caos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro virou o caos, né? Aonde o PT entrou, destruiu. Né? Você vê os caras que estão delatando aí, que são petistas, são de esquerda ferrenho, estão delatando Lula porque eles não querem ficar muito tempo na cadeia. Você está entendendo? Estão delatando com todas as provas. E Sérgio Moro trouxe bilhões do exterior, que no governo do Lula foi surrupiado. Né? Bilhões foi para Cuba, bilhões foi para Venezuela e para regimes socialista na África, né? E esses dinheiros não foram, houve calote, né? E muitos idiotizados, endemoniados. A Bahia, você achar que a Bahia é de Todos os Santos, você não sabe o que é a Bahia, não, meu amigo. Desça na cidade baixa ali que você vai ver. Você vai ver a Bahia tomada em cada esquina é colocado uma macumba. Eles são devotos de alguns santos, dos Exus, que a gente sabe que está por trás é Lúcifer. Lúcifer, por trás da história, usou o marxismo para levar para o inferno milhões de pessoas. E Lula é amante desses genocidas. É claro isso. Será que nordestino não abre a cabeça? Será que o povo, será que cristão que ainda adere o PT não percebeu? Petista cristãos são aqueles mesmos, sabe, aqueles judeus que trabalhavam nos campos de concentrações, os capitães do mato, para marcar seu próprio povo, e depois eles mesmos eram eliminados, executados na mão dos nazistas. Você sabe o que foi o nazismo? Através dessa ideologia que saiu do comunismo, do socialismo, saiu de Karl Marx. Essa gente atiravam em mulheres grávidas nuas, nas neves, no frio. E quando elas estavam com crianças recém-nascidas, aquelas crianças na neve ali, engateando, gritando, eles davam um tiro na cabeça. Eles vomitavam em cima daquelas crianças, da maldade, da tamanha maldade que eles praticavam. Mas eles não deixavam de cometer aquela ação, porque esse partido é o partido de Lúcifer. Quando você adere, Lúcifer entra, os demônios, através de Lúcifer, entram em você. Semelhantemente, esses partidos são mais aliados com o islamismo, que degolam cristãos. A esquerda é aliada com o islamismo. Eles gostam de falar que existe o islã moderado e o muçulmano radical. Mas você vai ver que o moderado manda os cristãos para os radicais degolarem. Vocês já viram os moderados fazerem passeatas contra os radicais? São tudo... um cacho de uva com várias cabeças. São dragões com várias cabeças, para destruir, para fazer da humanidade o cemitério ou os militantes de Lúcifer na terra. Vocês não sabem. Pesquisa sobre esse Lula. Se os nordestinos pesquisassem quem é esse diabo, esse mentiroso, quem é esse Lula, eles nunca teriam apoiado esse demônio, esse desgraçado. Tá? Procura saber quem é Lula, nordestino. Você que é petista, você que é cristão. Eu conheço irmãos que é petista. Eu conheço as igrejas, como a igreja que minha esposa congregou. Levaram-se na época para lá, foi fazer uma visita lá. A Marta Suplicy, que na época era petista. A igreja daquele dia em diante começou a cair. Conheço cristão petista, quando esse espírito é levado para dentro das igrejas, a igreja cai. Igual antigamente, quando a carta às igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso, Esmina, quando a igreja, eles estavam amando os nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas estava dentro da igreja, e a igreja estava morrendo, e a carta ao anjo diz assim: olhe, o que eu sou contra ti é que vocês aderiram à doutrina dos nicolaítas, né? Procura saber
Procura saber o que é carnaval na Bahia, procura saber o que é carnaval no Rio de Janeiro. O Brasil é conhecido por causa das bundas, das mulheres, das mulatas. O Brasil é conhecido do futebol, fanatismo do futebol. O Brasil é conhecido por causa do carnaval. Porque aqui os grandes estudiosos, sabe o que eles fazem? Eles cagam em universidade como protesto, né? Eles fumam maconha como protesto. Veja como são os professores e os alunos da UERJ, das faculdades federais. Veja como é o teatro deles. Eles fazem teatro um enfiando o dedo no ânus do outro, né? Você vai ver o monólogo da vagina, você vai ver como eles ensinam como trazer nossas crianças para ele chuparem o pênis de nossas crianças. Eles não vê a hora de chupar o pênis de nossas crianças. Se eles pudessem, se você souber o que é esquerda, se eles pudessem, eles ficavam junto do obstetra para esperar nossos bebês saírem, para eles fazerem sexo oral. Se eles pudessem, eles puxavam o sêmen. E se tivesse o sêmen já criado no órgão genital de nossos filhos, eles chupariam. Você não sabe o que é esquerda, você não sabe o que é petismo. Petismo é a favor do aborto. Que tipo de ser humano pode abortar? Acorda cristão que vota no PT. Acorda cristãos, acorda. Porque vocês estão levando esses espíritos para dentro da igreja, vocês estão levando esses espíritos para dentro de suas casas. Olhe como estão seus filhos, suas filhas estão sendo putas dentro das suas casas. Seus filhos estão aderindo à imoralidade, aquilo que destrói a família está aderindo. E você não vai poder fazer nada. Você sabe por quê? Porque você é de esquerda. Porque você não é a favor da família, você não é de Deus. A verdade é essa. Observa quem é esse PT, esse partido das trevas, né? Quem é esse Lula, esse demônio que está preso. Que Deus salve nossa nação, em nome de Jesus Cristo.